queridos! Voltamos então para a nossa revisão da aula 2.2. Queridos, vamos revisar aí a concepção de homem em dois períodos. Período antigo, na antiguidade, e o período da Idade Média, o período medieval, certo? Vamos então para a tela e trazer, segundo algumas ideias de alguns filósofos, a concepção de homem. Nós falamos durante a aula que é complexo. Cada período histórico tem uma visão, cada sociedade tem uma visão sobre o que é o homem. Então, nós temos aí uma crise dessas concepções até na atualidade. A atualidade é mais complexo ainda. Entender o que é o homem, esse ser social que depende um do outro. Nós somos seres sociais, dependemos uns dos outros. Porém, nós vivemos um período assim muito complexo, com muita individualidade, devido o quê? A modernidade. Então, vamos lá, vamos para a tela. Então, as nossas aulas, apesar de muitas vezes parecem longas, mas ela é curta para a gente falar tudo o que nós gostaríamos, estudante. Mas, enfim, nós trouxemos os tópicos mais importantes que vocês precisam compreender, certo? Façam anotações desses conceitos para que vocês possam, claro, aprofundar. O terceiro ano, na verdade, é aprofundamento dos conhecimentos mais importantes aí do componente, do currículo. Então, nós fizemos a abordagem sobre concepções de homem na antiguidade, porque concepções está no plural porque não é uma concepção, são várias concepções. Por exemplo, Platão tinha a ideia de que havia o quê? Uma alma espiritual, que o homem tinha alma e corpo. Então, ele tem, na concepção dele, eram essas duas estruturas. Alma espiritual, que para ele é como se fosse uma coisa só, mas tem diferença. Alma é a nossa essência. Espiritual, espírito é a vida. Uma alma, uma pessoa, ao morrer, ela perde, esse espírito sai do corpo. Ele não está errado. Então, o homem é essa estrutura, essas duas estruturas, espírito e corpo. Porém, ele liga alma e espírito como se fosse uma coisa só, que não deixa também de estar. Está correto também, alma e espírito. Eu só tenho uma alma que eu tenho um espírito. Não haveria só alma e corpo, certo? Precisa o quê? Do espírito. E Aristóteles, para ele, a alma informa o corpo. Então, os dois tinham aí a mesma linha de pensamento, alma e corpo. O homem, então, essas duas estruturas. E Sócrates, a consciência é que diz, para ele o conceito de homem é consciência, conhece-te a ti mesmo. Então, se eu não tenho consciência quem eu sou, então eu não existo. Igual Descartes, que diz que penso, logo existo. Aqui, acho que ele se embasou em Sócrates. Conhece, logo existo. Conhece-te a ti mesmo. O ser humano, então, encontra-se em contato com a sua própria verdade. Eu sou o que sou. Assim, Deus já dizia, eu sou o que sou. Então, é a própria verdade, a própria ser, o próprio ser. Heráclito e Parmênides, esses dois filósofos pré-socráticos, tinham a ideia de que o homem era o quê? A razão. Sim, porque é o que dá sentido como as coisas que possuem. E Parmênides dizia que o homem tem para raciocinar, não sei se a palavra está escrita aí, digitada errado, ou seja, sobre as aparências e compreender a realidade. Então, esses dois filósofos pré-socráticos, eles identificam o homem como ser racional, racionais. Então, eles colocavam o homem, que é a parte integrante da física, ou seja, superior ao resto da natureza. E eles eram pensadores que buscavam compreender a natureza. Logo, ele diz que o homem
que é um ser racional, tem capacidade de compreender a natureza. Então, ele domina sobre a natureza. E as concepções de homem na Idade Média. Vamos ver aqui, retomar o que diz Santo Agostinho. O homem é a imagem de Deus e nele está a chave para conhecer Deus. Então, nesse período aí medieval, em que todos os pensamentos eram com base, né, nos pensamentos cristãos, estudos da Bíblia, a religião era o foco, né, era a religião, Deus como centro. Então, esses filósofos aí, nesse período, eles tinham que o homem é a imagem de Deus, logo um ser também importante, superior, né? Porque este possui amor e força possível. Né? E Tomás de Aquino, para ele o essencial do homem é o intelecto, a alma racional. O ponto, então, fundamental da antropologia cristã, esses dois filósofos, né, pensadores aí, num período medieval, eles são com base, então, na antropologia cristã, e está centrado nas ideias de que o homem é uma criatura criada e querida por Deus. O homem está, então, deixando uma concepção grega. Então, eles se diferenciam aqui. Eu acho que talvez não ficou bem explicado na aula que, nesse período da antropologia cristã, do pensamento cristão, o homem se afasta da concepção grega, que o homem era a criatura racional que dominava a natureza. Aqui, o homem é a imagem de Deus. Né? Está, então, à disposição, a serviço, a servir a Deus. Né? Analisava dentro da concepção que analisava o homem dentro da natureza, para ser participação da natureza, né? Participação da participação. Então, aqui eles já rompem com o pensamento da Idade Antiga, né? O pensamento grego, dos filósofos gregos. Muito bem, já vamos para o momento de tirar dúvidas. Vamos lá, então. Correção das atividades. Queridos, então, estudantes, fizemos aí a revisão do tema dessa aula. Foram 2 tópicos, trouxemos aí alguns filósofos importantes, né? Da antropologia filosófica, né? Dos estudos sobre o homem. Então, queridos, tratamos de 2 tópicos. Aí, então, vamos para as atividades, porém, são atividades, como eu disse, reduzimos, colocamos aí 5 questões de múltipla escolha, 4. Trouxemos aí atividades que vocês possam também fazer pesquisas, reflexões sobre o tema abordado, certo? Então, vamos para a tela. Deixa eu abrir aqui a primeira atividade. A primeira atividade, na verdade, ela vai estar muito aberta. Vocês vão ter que estudar um pouquinho aí, voltar nas aulas, fazer pesquisa. Pode voltar também na aula 1. Por quê? Vocês vão ter que fazer, então, com base na aula, nessa aula e outras aulas também, o que você entendeu sobre o conceito de homem. Em seguida, façam reflexões com a turma. Ah, professora, mas cadê o padrão de resposta? Não trouxe. Vocês vão ter que entre vocês aí. Então, queridos, nesse momento, vocês vão entre vocês, né, em grupo, individual. O professor aí pode organizar a sala do jeito que achar melhor e fazer reflexões sobre o conceito de homem. Começa aí trazendo as concepções ali no período antigo. Ah, no período antigo, o que os filósofos pensavam? Sócrates, Platão, Aristóteles
pode trazer os pré-socráticos também. O que eles pensavam sobre o homem? Interessante que nesse período em que mais se desenvolveu, né, a filosofia, que era um período antigo, o homem não tinha criado tecnologias avançadas, certo? Tinha outras tecnologias, ferramentas. É um período que o homem também não escrevia, já tinha um domínio da escrita, sim, mas não tinha livros, tinha muitos textos. Os gregos, né, foram os que mais escreveram textos, né, poemas, teatros, cenas, né, teatro, enfim. Porém, não havia ali uma diversidade de textos escritos para eles pesquisarem. Eles mesmos faziam reflexões sobre isso, né, sobre essas ideias. E foi muito importante eles terem iniciado esse pensamento. Né? O que é o homem? Né? Esses filósofos entenderam que o homem é uma estrutura, corpo e alma. Mas eles fizeram outros estudos também. Nós trouxemos esses conceitos aí principais, mas houve outros estudos sobre esse corpo. Como que é esse corpo? Biológico. Não havia ali as ciências biológicas ainda, né? Mas eles já iniciaram. Olha, tem um corpo, mas esse corpo ele é também uma estrutura espiritual, alma. Então, já começaram a pensar sobre o que é o homem. Olha, nós estamos aqui, nós vivemos nessa natureza que tem muitos fenômenos, tem muitas espécies de animais. Então, nós nos comunicamos, falamos, e pensamos, nós conseguimos pensar sobre eles, sobre o que está ao nosso entorno. Então, nós somos seres racionais, nós pensamos, então, dominamos a natureza, somos superiores. Esse pensamento começou lá, então, nesse período antigo, ali, há 400 anos antes de Cristo, certo? Então, estudante, essas reflexões vocês podem fazer sem ter preocupação de estar escrevendo. Quem quiser escrever, pode escrever, certo? Mas o momento que eu deixei para vocês, respirar e pensar um pouco sobre o que vocês estudaram, sobre o que vocês ouviram, sobre o que vocês anotaram, certo? Então, espero que, professor presencial, vocês possam ter aí, junto com os alunos, aproveitar esse momento para fazer essas reflexões, certo? Mas tem uma outra pergunta. Vamos para a próxima atividade. Vamos para a tela. Deixa eu buscar aqui a outra atividade. Professor presencial, não vai ficar pensando, a professora não mandou a resposta. Não tem resposta padrão minha. Eu falei algumas coisas, mas vocês vão criar a sua resposta. E vamos para a questão 2. Por que a questão 1 eu deixei ela aberta para vocês só pensarem? Porque na questão 2 vocês vão escrever. E precisa de tempo para escrever, não é verdade? Geralmente a gente coloca uma questão aberta, mas sem tempo para escrever, como vai escrever? Então, é sem sentido, né? Então, agora, mas o tempo ainda é muito curto, professora Lidiana. Então, vamos fazer dentro do tempo que vocês têm. Na questão 1 seria pensar. Né? Já iniciei essa reflexão lá na aula. Na questão 2, vocês vão escrever. Então, escreva aí um texto sobre sua concepção, né? Sua compreensão sobre o que é o ser humano, o que é ser o ser humano. E a importância das relações sociais. O ser humano, essa estrutura humana, da pessoa humana, tem a ver, então, com relações sociais? Tem tudo a ver. Então, como assim? Lembra que quais as estruturas dos conceitos de homem? Qual a estrutura? Vocês devem estar com vontade de puxar minha orelha, porque toda vez eu fico aqui. Né? O diretor está com vontade de puxar minha orelha. Toda vez eu apareço aqui na tela. Então, estudante, estou voltando agora. Parece que tem 2 anos que eu não estou gravando. Estou voltando agora, me acostumando com o espaço aqui. Tá? Então, lembram? Qual é a estrutura, segundo os conceitos da antropologia filosófica? O estudo sobre o homem. O homem é um ser biológico,
biológico, psíquico, né, que é alma e espírito, e social. Tem mais uma estruturinha lá que eu não estou lembrada agora. Corpo, que é biológico, corpo, as estruturas biológicas, né? Corpo, né? Bio, que é a parte física, biológica, psíquica, que é o quê? Alma, espírito e cognitivo, né? Acho que tem a ver com o cognitivo. Cognitivo, que é a racionalidade, e a social. Por quê? Somos seres social. E eu pergunto ali. E é importante, dentro desse ser, dessa pessoa humana, qual a importância das relações sociais? Se, segundo a antropologia filosófica, o homem é todas essas dimensões. Vamos pensar de novo, né? Dimensão biológica, ou seja, corpo, dimensão psíquica, alma e espírito, dimensão cognitiva, que é o quê? Racionalidade, e a dimensão social, que é essa convivência no coletivo. Nós não conseguimos viver isolado, estudante. Qual a importância das relações sociais? Essa eu trouxe um padrão de resposta. Vamos para a tela? E vocês vão poder, após a sua escrita, é claro, né, professor? Eles já escreveram, tiveram esse momento, então agora eu já trago aqui um padrão de resposta. Mas não precisa ser igual a minha, viu? Nada de copiar da professora aqui, igualzinho. Reescreva os textos aí. Então, o ser humano, né, que é o quê? Faz parte dessa categoria Homo sapiens, que é a espécie viva evolutiva, que se difere dos demais por possuir o quê? Inteligência e razão. Filosoficamente, o ser humano é o quê? Racional, capaz de ser uma unidade e uma totalidade ao mesmo tempo. Ele é único e coletivo ao mesmo tempo, né? Uma totalidade. Ele também consegue distinguir, elaborar conceitos com racionalidade. Então, a importância das relações sociais é que as relações humanas são o conjunto de interações que realizamos com todos os que estão ao nosso redor. Nossas relações com as pessoas ajudam a manter nossas relações humanas. São importantes para o desenvolvimento individual e intelectual de cada um, pois somos seres relacionais e precisamos nos relacionar uns com os outros. Então, mais ou menos um padrão de resposta, mas não precisa ser igual esta, tá? Façam aí os seus textos com suas concepções, com o seu modo de compreender, né? Conforme você compreendeu. E aqui nós temos um material, que é um vídeo sobre antropologia filosófica, conceito de ser humano na história da filosofia. Está disponível aí nesse link, vocês podem pesquisar, podem lá assistir, tá, queridos? Um material aí para ampliar a sua compreensão. Queridos, terminamos nessa nossa aula 2.2. Eu aguardo vocês nas próximas aulas. Até lá. Obrigado pela atenção.